Hoje eu quero compartilhar aqui com você os resultados de um estudo que leva em conta mais de 35 anos de base de dados de diferentes estratégias de vendas de opções. São estratégias de obtenção de renda através da venda de opções. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, eu me chamo Carlos Cordeiro, sou especialista em opções de criptomoedas. Para me acompanhar nas outras redes como o Insta e também ficar por dentro sobre quando eu vou abrir uma nova turma para o meu curso de opções e ter acesso a ele por uma condição especial, acesse os links aqui da descrição. E voltando aqui ao estudo objeto desse vídeo, como se trata de uma base de dados mais extensa, com 35 anos de histórico, com dados da CBOE, que é Chicago Board Options Exchange, a gente não está falando, obviamente, do mercado de criptomoedas, e sim de opções, principalmente de S&P 500, que guarda grande correlação com opções de criptomoedas também. Esse estudo verificou o desempenho ao longo desse tempo todo de 4 índices, sendo que cada um deles espelha o resultado de uma dessas estratégias aqui de venda de opções. A primeira delas é a venda coberta de call, sendo que o strike é ATM no dinheiro. Então essa primeira estratégia analisada, a gente faz a compra mensal do ativo desejado, como por exemplo um ETF de S&P 500, ou a gente poderia adaptar para a nossa realidade, comprar mensalmente Bitcoin e remunerar a nossa carteira através da venda mensal de call no mesmo strike do preço pelo qual a gente comprou aquele ativo. Um adendo, essas estratégias analisadas aqui não necessariamente são as minhas estratégias preferidas, no entanto, ainda assim, avaliar esse estudo é interessante porque isso dá fundamentos para que a gente adapte essas estratégias ao mercado que a gente atua e também a cada momento do mercado e ao nosso próprio perfil. Voltando aqui, a segunda estratégia também é a venda coberta de call, só que num strike mais fora do dinheiro, no strike OTM. Essa venda mensal de call é feita no delta 30 e o que dá cobertura para essa operação são os ativos rodados para o longo prazo. Já a terceira estratégia conhecida aqui para quem acompanha o canal, que é o Short Strangle. O Short Strangle é a venda de uma put e também a venda de uma call. Tecnicamente, um Short Strangle é a venda dessas duas opções OTM fora do dinheiro. No entanto, no índice verificado para acompanhar o desempenho dessa estratégia, a cobertura dela é feita pelo hold de longo prazo do ativo subjacente, que dá cobertura para call, e o caixa que garante a cobertura da put vendida são investimentos em renda fixa. E aqui é uma diferença do mercado de opções de criptomoedas, porque em opções de criptomoedas a gente está falando de derivativos inversos, o que significa que o ativo em questão serve para cobertura tanto da call quanto da put. O próprio Bitcoin é a garantia para as nossas operações em opções e o nosso prêmio também é em Bitcoin. Aqui a call está ligeiramente OTM e a put nesse strangle aqui, ela foi feita no dinheiro, ATM. E uma quarta estratégia se trata da simples venda de put ATM. É coberta pela venda de títulos do governo, também renda fixa, e a venda de puts é feita na periodicidade mensal. Qual é o desempenho obtido ao longo de 35 anos através dessas estratégias de vendas de opções? Essas 4 estratégias que eu acabei de te apresentar nesse estudo foram comparadas com 4 outros índices do mercado, índices comparáveis a essas estratégias, como por exemplo o índice de desempenho do próprio S&P 500. Comparativamente a esses 4 índices do mercado que não envolvem a venda de opções, e sim o mercado em si, essas 4 estratégias elas apresentaram menor volatilidade. Então a gente conclui que a venda de opções reduz a volatilidade do seu portfólio, o que é algo desejável, especialmente para quem investe num mercado tão volátil quanto o mercado de criptomoedas. Além disso, a venda de opções ela reduz o drawdown máximo de um portfólio. Ou seja, o drawdown é a perda máxima que um portfólio alcança a partir de um determinado pico. Portanto, a venda de opções ela amortece o impacto de quedas bruscas do mercado nos portfólios. A venda de opções, ou seja, o desempenho dessas 4 estratégias de um modo geral, comparativamente a outros índices do mercado que não envolvem a venda de opções, a venda de opções ela proporciona maiores retornos ajustados ao risco. Então, com o mesmo nível de risco envolvido, você obtém retornos maiores quando você coloca a venda de opções na sua estratégia de investimentos. Além disso, proporciona uma redução do risco sistêmico do mercado,
que aqui você já está fazendo uma operação estruturada que envolve duas classes de ativos, o ativo subjacente e a opção, e isso reduz o risco sistêmico de mercado. E por fim, essas estratégias proporcionam retornos atualizados maiores do que a maior parte dos outros índices do mercado, exceto o do próprio S&P 500, mas a gente já vai ver isso em mais detalhes. Aqui eu tenho uma tabela com diversos indicadores que detalham o desempenho dessas estratégias e de outros índices do mercado. Tem o Sharpe Ratio, que é um indicador para medir o retorno ajustado ao risco, e tenho também o Sortino Ratio, que é um indicador mais refinado, mais eficaz do que o Sharpe Ratio, para verificar a mesma coisa, para verificar o retorno de um portfólio ajustado ao risco. O Sortino Ratio, ele leva em consideração a volatilidade, que é uma medida de risco, no entanto, ele só leva em consideração a volatilidade ruim, que é advinda não da alta do mercado, mas sim da queda, ok? Então, com base nesse indicador, a gente verifica que as 4 estratégias do estudo que envolvem a venda de opções, seja a primeira delas, venda de call ATM, a segunda, venda de call ATM, o próprio short strangle e a venda de put ATM, todas elas têm um Sortino Ratio maior, e quanto maior, melhor. Significa que o retorno ajustado ao risco é maior, ok? Então a gente vê que o desempenho de todas elas são significativamente superiores ao desempenho desses 4 índices aqui do mercado, inclusive o S&P 500. A exceção da venda de call ATM, que tem uma performance pior do que a performance do próprio S&P. O retorno anualizado também, via de regra, é maior nas estratégias que envolvem a venda de opções. A gente vê que esses 4 percentuais de desempenho referentes a cada uma dessas estratégias é maior do que o MSCI, do que o S&P GSCI, títulos de longo prazo. Porém, o S&P tem um retorno anualizado, embora não um retorno ajustado ao risco, mas um retorno anualizado que performa melhor, embora não muito, num patamar muito próximo dessa primeira estratégia de venda de opções. Lembra que a gente está analisando essas 4 estratégias de venda de opções em particular. Existem diversas variantes possíveis dessas estratégias que têm um potencial de performar melhor do que o mercado em si. A gente tem aqui a volatilidade, que é medida pelo desvio padrão. Então a gente observa claramente que as estratégias envolvendo a venda de opções, elas reduzem significativamente a volatilidade do nosso portfólio e também reduzem o nosso drawdown máximo, nossa perda máxima a partir de um determinado pico que o nosso portfólio tem atingido, proporcionando, portanto, mais segurança. E o beta, ele afere o risco sistêmico do nosso mercado. À medida que o beta está abaixo de 1, isso significa que o nosso portfólio ele adquire um grau de diversificação maior e, portanto, uma redução do seu risco sistêmico. Essas estratégias também proporcionam isso. Aqui eu tenho o ranking dessas estratégias e dos outros índices do mercado no que se refere ao Sortino Ratio, que é o retorno ajustado ao risco, uma métrica extremamente importante, e a gente vê que a estratégia que melhor performou foi a venda de put ATM. Logo em seguida, a venda de call ATM, performando ainda melhor do que a venda de call ATM, e em terceiro lugar, performando ainda melhor do que o S&P, o short strangle. Então reforço porque isso é muito importante. Dado o mesmo nível de risco assumido, com as estratégias de opções, a gente obtém uma rentabilidade maior do que simplesmente estando expostos diretamente, única e exclusivamente nos ativos subjacentes em questão. Então, a venda de opções ajuda tanto para a gente aumentar o nosso retorno, quanto também para aumentar a segurança das nossas posições. E aqui algumas observações importantes. Os prêmios gerados pela venda de opção ATM no dinheiro e OTM, fora do dinheiro, out of the money, a estratégia 1, desde 2016, a estratégia 1 que se trata da venda de call coberta ATM, ela gera, em média, prêmios de 1,7% ao mês. Isso se tratando de opções do ETF do S&P 500. Os retornos médios de opções de Bitcoin são maiores do que esses. Já a estratégia de venda de call mais fora do dinheiro, ela gera retornos menores, nesse caso aqui do S&P 500 de 0,9% ao mês. Também as opções OTM de Bitcoins têm retornos superiores a esses, mas a contraparte que tem que ficar clara aqui é que quanto mais fora do dinheiro o strike em que a gente faz a venda das opções, menor é o nosso rendimento mensal. No entanto, também são menores as vezes em que a gente vai ser exercido e, portanto, mais vezes a gente vai surfar a alta, receber prêmios sem ser exercido no meio do caminho, tá legal? Então, da mesma forma que a venda de call OTM, ela apresenta uma performance melhor
maior no que tange ao sortino rate do que a venda de call ATM, nesse estudo só foi avaliada a performance da venda de put ATM. E embora nesse estudo não esteja sendo avaliada a venda de put OTM, é uma inferência bem plausível e a prática mostra isso, que a venda de put OTM no strike fora do dinheiro, ela tem uma performance ainda melhor dessa estratégia que já tem performado bem. Já esse outro gráfico aqui, comparando a venda de call ATM e OTM, ele mostra que diante de um cenário de queda, a venda de calls ATM, ela representa um risco de cauda menor. Então imagine aqui uma curva de distribuição em forma de sino, e aqui na cauda a gente verifica impactos de movimentos extremos, seja de queda ou de alta do mercado. Aqui a gente observa que o índice S&P, ele teve 47 quedas abaixo de 4%, enquanto esse índice BXMD corresponde à estratégia de venda de call OTM, teve apenas 35 quedas, e esse outro índice, o BXM, que corresponde à venda de call ATM, ele teve apenas 30 quedas abaixo de 4%, mostrando, portanto, por outro ângulo, que os drawdowns máximos eles são maiores quando a gente está diretamente exposto única e exclusivamente nos ativos subjacentes e, por outro lado, eles são menores quando a gente concilia a compra de ativos com a venda de opções, nesse caso aqui, venda de calls. Esse gráfico também mostra que a venda de call ATM ela gera prêmios menores do que a venda de call ATM, obviamente. No entanto, quando a gente faz a venda da call com strike mais longe do dinheiro, a gente pode surfar e lucrar mais com movimentos de alta. Então aqui a gente vê que a performance OTM é melhor do que a performance ATM da venda de calls. E antes de encerrar, quero revisar bem rapidamente com você alguns aprendizados que a gente pode obter através desse estudo. A gente já viu, na verdade, que a venda de opções ela reduz a volatilidade do nosso portfólio, ela reduz os drawdowns máximos também, ela melhora os retornos ajustados aos riscos, ela reduz o nosso risco sistemático e, via de regra, ela traz retornos atualizados maiores. Nesses exemplos que a gente viu em questão, o retorno anualizado, sem contar o ajuste ao risco do S&P, ele superou as estratégias em questão. No entanto, outras estratégias podem trazer os mesmos benefícios, só que com maior lucratividade. A gente já viu que a venda de puts OTM deve ser levada em consideração, ela não foi analisada aqui nessas estratégias, em especial no mercado de alta. E além disso, outras estratégias bullish, a venda de put é uma estratégia bullish, ela remunera significativamente a nossa carteira e continua remunerando enquanto o mercado está em tendência de alta, mas outras estratégias também, como por exemplo, compra de call longa ou o booster, por exemplo, que eu fiz um vídeo aqui no canal, embora não sejam estratégias de renda, elas podem ser combinadas com operações de financiamento. E agora eu quero o seu feedback. Eu gostaria que você me dissesse, você gostaria que eu trouxesse mais vídeos trazendo estudos de desempenho de estratégias de opções? Existe uma infinidade de estudos no mercado, alguns particulares de cripto, alguns sobre uma estratégia específica, como por exemplo a simples venda de put. Enfim, existe uma série de estudos, uma série de backtests, mas eu não sei se esse é um assunto de interesse geral. Então, eu posso trazer mais vídeos desse, dependendo de quantos comentários tiverem aqui manifestando interesse. Senão, a gente volta para os conteúdos que eu já tenho trazido com mais frequência aqui no canal. Espero que você tenha gostado, te vejo no próximo vídeo, um grande abraço e até a próxima!